E se você concorda comigo, diga amém. Se essa oração faz sentido no teu coração, diga glória a Deus. Eu sempre digo isso. A palavra de Deus, ela é especial. E quando nós temos uma palavra especial ou algo especial, nós devemos preparar um lugar especial para que essa mensagem encontre lugar dentro de nós. Deus, Ele está falando com cada um de vocês, a todo momento Deus fala. Basta queremos ouvir a sua voz. Basta em teu coração ter um desejo, uma curiosidade de despertar dentro de você. Senhor, se tu falas, eu quero ouvir. E eu tenho certeza que se é esse o desejo do teu coração, o Espírito do Senhor vai falar ao teu coração nessa noite, transformando a tua vida, renovando você, te encorajando a viver, a experimentar tudo aquilo que o Senhor preparou para vocês. Amém? Então, prepare teu coração para isso. Sabe, não deixe as distrações, os pensamentos. Hoje é um domingo que nós separamos para Jesus. Nós separamos esse tempo para ouvir sua mensagem. Nós separamos esse tempo para adorá-lo. Então vamos entregar de todo o nosso corpo, de toda a nossa alma, com toda a nossa força, esse momento aqui, para a gente prestar atenção naquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Amém? Glória a Deus. Você crê que Deus fala? Amém. Bom, muito bom. Nós estamos numa série sobre Abraão, né? Um chamado que transforma. E nós temos falado sobre a jornada de fé de Abraão. Eu tenho visto isso, e amados, sabe o que me empolga falar de Abraão? É porque como nós um dia tivemos um encontro e um chamado com Deus, Deus nos chamou um dia, Deus tocou o teu nome, Deus te chamou um dia, Abraão também teve esse chamado e ele respondeu. E esse camarada, ele está incluso no hall dos homens de fé. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 11, que Abraão foi conhecido como o pai da fé. Um homem que realmente andou em fé. Mostrou para nós, sabe, o que é viver em fé. E amados, quando nós falamos de fé, é o princípio para cada um de nós neste lugar, garantirmos a nossa salvação em Cristo Jesus. A fé é a única coisa, é a única essência, é a única verdade que leva o homem a Cristo, que leva o homem a Deus, que leva o homem a ser perdoado dos seus pecados, dos seus erros, das suas falhas, das suas transgressões. É tudo por fé que nós fazemos isso. Então é muito importante nós aprendermos sobre fé e olharmos para a vida de Abraão, uma história normal, um homem como eu e você, que um dia teve a mesma fé despertada dentro do nosso coração e começou a ter uma jornada de vida com Deus, uma jornada de entrega, uma jornada de aprendizagem, uma jornada onde cada passo da sua vida, ele ensinou para nós como é agir em fé. Glória a Deus. Então isso empolga as nossas vidas e eu gosto muito, sabe, de aprender com o Senhor, de olhar para a vida de homens que viveram a história com Deus, e nós podemos viver da mesma forma, amém? Então nós estamos na terceira mensagem, nós temos as outras duas gravadas no YouTube, você pode ir lá. A primeira nós falamos sobre um chamado pessoal, e até nós trouxemos um nome aqui, que representa esse chamado pessoal, que é Lehi Lehá, viver um Lehi Lehá. E o que é um Lehi Lehá? É sair de si para si mesmo, é você sair daquilo que você acha que está bom, para viver realmente o que Deus trouxe para a nossa vida, o que Deus te fez para viver, o que Deus te fez para experimentar. Olha, eu garanto para vocês que nós não temos experimentado nem 30%, 40% das promessas e da vontade de Deus sobre a nossa vida. De verdade. Muitos de nós ainda está longe de dizer, olha, eu vivo verdadeiramente todas as promessas que o Senhor estabeleceu sobre nós. Olha, é só pegar a Bíblia e começar a ler, nós vamos perceber que tem muita coisa que está faltando. E uma das coisas que nós falamos nesse Lehi Lehá é que ele é pessoal.
ele não é transferível. Ou seja, você não pode transferir para alguém viver aquilo que é para você viver. É de responsabilidade tua. É você mesmo com Deus. E também da mesma forma, ninguém pode atrapalhar. Não é o teu marido que está impedindo, não é uma situação financeira, não é uma condição cultural que pode atrapalhar você de viver esse chamado, porque Deus te chama para sair de si, para entrar naquilo que Ele te criou para ser. Isso é viver um lehi lehá. Esse lehi lehá nós aprendemos que ele exige renúncia e fé. E muitas vezes, quando nós falamos a palavra renúncia, no nosso coração bate uma tristeza, bate uma angústia, porque nós pensamos que temos que deixar, sabe, de viver uma vida onde eu posso viajar, onde eu posso ter sonhos, onde eu posso conquistar uma família, onde eu possa, sabe, se divertir. E as pessoas, elas acham que renunciar à nossa vida, sabe, é deixar coisas boas da vida. E não é isso que Deus está falando. Mas renúncia é priorizar a vontade de Deus em nossa vida. Então, para viver um lehi lehá, não adianta você ter os seus planos, os teus sonhos, a maneira de você pensar. Você tem que priorizar a vontade de Deus para você. Porque se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para nós, por que eu vou escolher uma outra fonte? Por que eu vou escolher um outro caminho que é incerto? Sabe, amados, desde o dia que eu conheci Cristo, eu tenho uma convicção no meu coração que Ele está comigo, que Ele está me protegendo, que Ele está me guiando. Sabe, as coisas às vezes não acontecem desse jeito, às vezes vêm as tempestades, às vezes vêm os nãos, às vezes vêm os esperas da vida. Mas no meu coração existe uma paz, existe uma tranquilidade dizendo, Deus está comigo. E é esse o lehi lehá que Deus quer levar a nós, como igreja, a viver, a você experimentar, querido, o sonho que Deus tem de você. Sabe, Ele pagou um preço caríssimo por você. Ele morreu na cruz não só para perdoar os teus pecados, mas para te dar uma vida com abundância. Uma vida de alegria, uma vida de paz, em meio ao caos, em meio às guerras, em meio às lutas, sabe, não é que Ele vai te livrar dessas dificuldades da vida. Ele falou, olha, fiquem tranquilos, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Então quem vive um lehi lehá, mesmo diante das aflições, mesmo diante das dificuldades da vida, ele tem bom ânimo, ele tem vontade de viver, ele ora, ele clama, ele adora a Deus, ele se entrega a Deus. É isso que Deus está te chamando para viver. Sabe, é sair desse medo, é sair da incerteza do amanhã, é sair do perigo, quem vai me trair, quem vai me deixar, dos abandonos, da orfandade, da falta de identidade. Deus quer levar os seus filhos a viver realmente aquilo que Ele tem para eles. Mas como no Egito, Deus tirou o povo do Egito e levou o povo para um deserto. Aquele povo no deserto, ele olhava para o Egito com saudades. Ele olhava para o Egito como, talvez seria melhor. Mas Deus precisou passar um povo no deserto. De novo, eu vou falar, o deserto nunca foi um lugar de Deus te fazer sofrer, mas um lugar de você ver que Ele é um Deus da provisão, que Ele é um Deus do impossível. Então, o que Deus está fazendo com Abraão, nessas mensagens que nós estamos trazendo, Ele está levando Abraão a viver um chamado, sair de si para si, sair da casa dos pais, sair da sua parentela, sair da sua terra, sabe, de um lugar que intitulava a sua vida, para viver realmente aquilo que Deus tem para ele. E é essa a jornada do cristão, amado. Se você é um novo convertido e está aqui nessa noite, sabe, é essa a tua jornada, é essa a nossa história. Andar com Deus, caminhar com Deus todos os dias. Isso é viver um lehi lehá. Porque Deus sabe o que tem de melhor para você e como fazer na sua vida. Só que Ele não obriga ninguém a fazer isso. Como eu disse, é pessoal. No segundo sermão nós falamos sobre... eu entendi, pastor.
Eu quero viver isso. Eu vi quanta gente quer viver isso, quantos de nós queremos andar em todas as bênçãos que o Senhor tem para nós, em todos os seus planos e sonhos. Eu acredito que é sonho de todos os nossos corações. É vontade nossa. Ninguém aqui, em nenhum momento, em pura sanidade mental, vai dizer assim: não, eu não quero saber o que Deus tem para mim. Ao contrário, nós queremos se entregar a essa vontade. Então nós aceitamos esse chamado, mas e agora? Aí nós aprendemos que quando Abraão sai da casa da parentela, do pai, da terra dele, quando ele entra para viver esse lehi lehá, a primeira coisa que ele tem que fundamentar na vida dele é um altar no Senhor. Nós aprendemos que um crente sem altar é um crente sem direção. Um crente que não tem relacionamento com Deus, um crente que não sabe aonde chorar, um crente que não sabe aonde vai buscar socorro, um crente que não sabe aonde vai buscar direção, esse crente, ele perde as direções. E nós vimos que Abraão, ele também deixou de olhar para o altar, e num certo momento, onde houve fome, ele desceu para um lugar terrível, e ali ele sofreu, quase perdeu a família, quase perdeu a esposa, quase perdeu todos os propósitos que ele tinha para viver no Senhor. Porque ele deixou de estar no altar. Mas o Senhor ensina ele, traz de volta ao altar. E aí nós vemos aquela história com Ló, a separação, a briga entre eles, ele e o sobrinho querendo a terra. Abraão fala: fica com a melhor parte. Nós descobrimos que quem vive um lehi lehá, ele não é uma pessoa briguenta, que exige os seus direitos, que sempre está lutando para estar num lugar de posição. Ele é humilde, ele sabe perder, ele sabe deixar Deus aparecer na vida dele. Ele não tem medo, porque ninguém pode tirar aquilo que Deus colocou sobre ele. E é isso que é viver esse lehi lehá. Sabe, eu não acredito, sabe, que o crente nasceu para sofrer, que nós não vamos viver as promessas de Deus. Ei, vocês não sabem o tamanho de autoridade que está sobre você, o poder que está sobre você. Para isso nós precisamos se entregar a esse lehi lehá, a essa vida. Sabe, você tem autoridade para curar enfermidades. Você tem enfermidade, você tem autoridade para expulsar demônios, você tem autoridade para mover sobrenatural. Mas o problema não acontece, as coisas não vão, porque nós queremos entrar nessa jornada, nós queremos entrar nesse legado, nessa nova história, mas ainda lá na terra da parentela, ainda com o nosso coração lá atrás, sabe, com o nosso coração cheio de medo, cheio de dúvidas, cheio de incertezas. Sabe, a todo momento há um questionamento dentro do nosso coração: será que Deus vai me abençoar? Será que Deus vai fazer isso por mim? Será que Deus me ama? Será que eu não estou pagando alguma coisa que eu fiz de errado para Deus? Ei, Deus quer nos libertar disso. Para isso, a gente precisa andar primeiramente nos princípios básicos da fé. Se nós não andarmos nos princípios básicos da fé, nós não vamos experimentar um lehi lehá. Você vai andar, você vai sofrer, você vai patinar, e é assim a vida. Você sempre está se esforçando, você sempre está fazendo do teu jeito, sempre as suas mãos estão entrando no negócio. É uma maldição do jeitinho brasileiro. Deus não precisa disso. Deus sabe fazer todas as coisas, Ele faz infinitamente mais do que você pode pensar, imaginar. É essa hora que você fala: aleluia. É essa hora que você fala: glória a Deus. E o tema de hoje, nós vamos falar sobre esse lehi lehá, né? Que nós precisamos entender um princípio básico, amado. O tema de hoje é: tudo vem do Senhor. Posso ouvir um glória a Deus? Tudo vem do Senhor. Hoje nós vamos aprender sobre honra, sobre dependência de Deus e sobre fidelidade em Deus. Amém? Nós precisamos entender isso. Então, o que acontece depois que respondemos o chamado? Nós já saímos da terra do conforto, né? Porque naquele lugar a gente está num lugar acomodado. Nós estamos, sabe, sempre confortados, não querendo enfrentar os desafios. Nós saímos deste lugar para viver o melhor de Deus.
Tá, andamos nesse lugar, para o lugar que Deus está mostrando, viver esse lehi lehá. Aprendemos que essa jornada precisa de altares, precisa de fé, precisa de renúncia. Mas agora, o que Deus espera de quem já o encontrou no meio do caminho? Quantos aqui já tiveram um encontro com Jesus na sua vida? Levanta a mão, glória a Deus, aleluia. Quantos aqui podem dizer assim, pai, ô pastor, eu conheço Jesus. Eu tive um encontro com ele, ele fez uma obra poderosa na minha vida. Eu sei que ele está vivo, e eu sei que ele está aqui neste lugar. Eu sei que ele fala comigo, eu sei que ele me ouve. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus, amém. Então o que Deus está exigindo agora? Se nós sabemos disso, entendemos que o altar é um lugar, o que Deus quer, quando nós podemos declarar que tudo vem do Senhor, Deus está querendo uma ação de fé. Agora nós precisamos ter ações de fé que declara na nossa vida que tudo o que temos, que tudo o que somos, que tudo o que possuímos vem do Senhor. Então vamos entender a história agora, em Gênesis 14, nós começamos em Gênesis 12, falando sobre esses processos, agora nós estamos em Gênesis 14, e nós vamos ver uma história interessante. Abraão, ele voltou, né, do Egito, ele estabeleceu ali com Jó, Deus levou ele com Ló, Deus levou ele para um lugar onde ele armou suas tendas, e nesse lugar ele construiu um altar, e agora ele está vivendo ali, está construindo vida. Anos já se passaram, bastante mesmo, não pouco, bastante anos, e acontece isso aqui, Gênesis 14, verso 1, acompanhem comigo. Nesse tempo, Aramfel era rei de Sinar, Arioque era rei de Elezar, Quedorlaomer era rei de Elão, e Tidal era rei de Goim. Esses quatro fizeram guerra contra os seguintes reis: Bera de Sodoma, Birsa de Gomorra, Sinabe de Adimã, Semeber de Zeboim, e contra o rei de Bela, cidade que também se chamava Zoar. No verso 12 de Gênesis 14, a gente continua a história, e diz assim: Ló, o sobrinho de Abraão, vivia em Sodoma, e por isso também foi levado como prisioneiro. E levaram também tudo o que era dele. Mas um homem escapou e foi contar tudo a Abraão, o hebreu, que morava perto das árvores sagradas que pertenciam a Moré. O amorreu, Moré, e os seus irmãos, Escol e Aner, eram aliados de Abraão. Quando Abraão ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu os homens treinados para a guerra, todos eles nascidos na sua casa, e eram 318 ao todo. Então Abraão, ele reúne 318 homens para lutar contra 5 reis, contra 4 reis que têm exércitos enormes. Então, a gente já começa a ver aqui os desafios e a mão de Deus agindo na vida de Abraão. Abraão foi com eles, perseguindo os 4 reis até a cidade de Dan. Ali Abraão dividiu os seus homens em 2 grupos e atacou os inimigos de noite e os derrotou. Ele continuou a persegui-los até Robá, que fica ao norte da cidade de Damasco, e trouxe de volta tudo o que os inimigos haviam levado. Olha só, Abraão foi, guerreou, venceu e trouxe de volta tudo o que os inimigos haviam levado. Abraão trouxe também o seu sobrinho Ló e tudo o que era dele, e também as suas mulheres e o resto da sua gente. Então, o que acontece aqui? Abraão, ele está no propósito, ele está vivendo um lehi lehá, e de repente uma situação começa a ser adversa na vida dele, ok? E defender a sua casa é um princípio de Deus, é bíblico. Nós lutarmos, e a Bíblia fala que aquele que não defende os seus, esse é pior que o incrédulo, amém? E então ele vai, ele luta, ele recebe a vitória, ele recebe todos os despojos de guerra, ele se torna mais rico ainda, mais poderoso ainda, ele consegue
tudo que ele alcançou, que ele lutou, Deus foi com ele. Mas aqui o que Deus estava fazendo era testando algo profundo na vida de Abraão. Porque aqui é a primeira luta que Abraão tem depois de sair de viver o Lehi Lehá. A primeira guerra que ele enfrentou. E ele, com a minoria das pessoas, com a minoria de soldados, ele venceu 4 reinos. Ele venceu 4 reis e seus exércitos. E a pergunta que eu quero que você responda hoje é: depois que você vence, amado, para quem você entrega a glória? Sabe, Deus tem dado vitória para você? Deus tem feito obras poderosas na sua vida? Deus tem cuidado de você? Deus tem sustentado tua casa? Ei, você tem recebido salário? Deus tem abençoado tua vida? De alguma forma você tem recebido dinheiro? Ou tem faltado comida na tua casa? Tem faltado roupa? Tem faltado a provisão? Então eu vejo que Deus de alguma forma está provendo na vida de vocês. E a pergunta que eu quero dizer é: para quem vai essa glória? Quem está recebendo esse mérito? Deus, ele está aqui fazendo um teste para ver se o coração de Abraão o honra. Deus está permitindo Abraão passar por isso, dando vitória, para ver o que o coração dele vai fazer. Porque o que Deus quer olhar para nós, amado, não é só tirar você da tua parentela. Ele quer o teu coração. O que Deus deseja é o teu coração. Não é só as suas habilidades, não é só o teu serviço, mas é o teu coração. O engraçado é que agora Abraão está retornando dessa guerra, com esses despojos, e em Gênesis 14, verso 17, ele tem um encontro com 2 reis. 2 reis encontram Abraão. Um chamado Melquisedeque, rei de Salém, e o outro chamado Bera, o rei de Sodoma. E amados, na nossa vida, esses 2 reis vão estar evidentes em todas as ações que vocês farão, que vocês viverão, que vocês experimentarão. Toda vez diante de uma vitória, diante de uma bênção, diante de uma obra de Deus na sua vida, esses 2 reis vão ser muito evidentes. Em Gênesis 14, 17 diz assim: depois de haver derrotado Quedorlaomer e os outros reis, Abraão estava voltando para casa, quando o rei de Sodoma, Berá, foi encontrar-se com ele no vale de Savé. Então, olha, o rei de Sodoma foi encontrar com Abraão em um vale do Savé, também chamado Vale do Rei. E Melquisedeque, esse aqui, é um rei que não estava na guerra, não estava na história ali, no enredo todo. Mas esse rei Melquisedeque também foi ter um encontro com Abraão neste mesmo lugar. E Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Deixa eu falar uma coisa aqui, bem claro. Sabe, quando nós saímos para viver essa jornada, essa promessa, andar na terra da promessa, nem todo o presente é bênção. Nem todas as riquezas é bênção de Deus. E você precisa estar atento com isso. No verso 19 de Gênesis 14, a palavra de Deus diz o seguinte: Melquisedeque abençoou Abraão dizendo: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Sabe, amado, que doideira é essa? Abraão, ele vem da guerra, ele vem da luta, e de repente um rei do nada aparece para ele.
E esse rei o abençoa. Esse rei diz para ele: ei, a sua vida é abençoada pelo Deus Altíssimo. Ei, a tua história é marcada por um Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. E esse rei o abençoa. Esse rei, ele serve para ele, sabe o quê? Pão e vinho. Sabe, aqui começa toda a sacada. Amado, a nossa vida é uma vida espiritual. A palavra de Deus diz que Deus é espírito. A palavra de Deus diz que só adoraremos se adorarmos Ele em espírito e em verdade. Nós temos que ter olhos espirituais para aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Porque nós temos um rei agora, Melquisedeque, entregando pão e vinho para Abraão, entregando bênçãos para Abraão, diante de uma vitória, diante de uma conquista, diante de algo que Abraão viveu. Sabe o que está falando, amado? Ele está fazendo uma sombra daquilo que Cristo ia fazer por nós. O pão e vinho representa Jesus, representa o sacrifício de Cristo na cruz, representa aquele que nos deu vitória. Ei, querido, o Senhor te chamou para a guerra, mas Ele já venceu a guerra para você. Ele está mostrando para Abraão: olha, Abraão, existe alguém que lutou por você, alguém que sofreu por você, alguém que foi na frente. Esse é o pão e o vinho, esse é o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo derramado, entregue na cruz do Calvário, que te faz vencedor, querido. Mas ao mesmo tempo, tem um outro rei. Verso 21. Depois, o rei de Sodoma disse a Abraão: fique com as coisas, fique com as riquezas e me devolva somente as pessoas. Presta atenção, amado, o que o rei de Sidom está fazendo aqui. Um rei está falando assim: olha, presta atenção, você é abençoado, porque Deus te abençoou, porque Deus te guarda, porque Deus te protege, porque Deus te guia, porque Deus morreu por você. Sabe, as suas conquistas, se você sorri, se você é feliz, é porque Jesus conquistou isso na cruz. Mas tem um outro rei dizendo assim: ei, querido, sabe, isso tudo é esforço das tuas mãos, você merece isso, você lutou por isso, você sofreu por isso, esses tesouros, essa conquista é sua. Enche teu coração de orgulho, enche teu coração de vaidade e fala assim: ei, eu sou o cara. É isso que o rei de Sodoma está fazendo. E muitos de nós, de vez de entregar a verdadeira adoração para Deus, permitimos o nosso coração se encher de orgulho e dizer: realmente, eu trabalhei a vida inteira. Sabe, é eu que sustentei a minha casa. Sou eu que fui estudar. Fui eu que passei noites e noites estudando. Fui eu que fiz isso. E a gente começa. Sabe, esses dois reis sempre terão um encontro com você. Mas você vai precisar nessa hora mostrar para o teu coração se tudo que você tem na tua vida vem do Senhor. Viver um lehi-lehá agora é mostrar que as nossas ações apontam para o Cristo. Tudo que eu recebo, tudo que eu tenho, tudo que eu conquisto, foi Ele que me deu. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Deus está falando com você? Calma que vai ficar pesado agora. Você quer que eu continue? Tem certeza? Você pode ir embora. Se você ficar agora, você vai ser responsável pelas ações que você tem que tomar daqui para frente. Sabe por quê? Porque Abraão viu aquilo que era espiritual. Ele viu Deus no caminho dele. E hoje vocês vão enxergar Deus no caminho de vocês. E vocês vão precisar tomar uma decisão. Jefferson, pode sair da porta, ninguém vai barrar ninguém, tá bom? Não barre ninguém. Sabe, Abraão, ele precisa escolher agora quem ele vai honrar com as suas mãos. Quem vai receber essa glória? Se Deus tem dado vitória para você, meu amado, se Deus tem cuidado da tua vida,
Você tem retribuído a glória para ele? Ou você tem retido ela para o rei de Sodoma? Preste atenção. Se a gente vai falar de honra, e eu falei que a gente precisa aprender nos princípios básicos da fé, um dos primeiros princípios que nós precisamos entender, que a única forma de nós honrarmos a Deus, daquilo que Ele tem feito na nossa vida, é através do dízimo, querido. E eu quero falar sobre dízimo hoje. Talvez você vai falar assim, se você é novo convertido, você entrou aqui pela primeira vez, já vai pedir dinheiro. Amado, guarda teu coração. Calma aí. Deixa Deus falar com você. Você vai entender hoje o que realmente é o dízimo. Ele é muito mais espiritual do que qualquer oração, do que qualquer jejum, do que qualquer consagração que você pode fazer. O dízimo, ele é espiritual, porque ele aponta para o teu Senhor. Ele aponta para quem é o Deus provedor da tua vida. E nós precisamos enxergar isso dessa maneira. Porque não faz sentido. Sabe, às vezes a Bíblia nos ensina coisas que é coisa de doido. A pessoa vem falar assim comigo assim, sabe, AP, eu estou com um problema com a irmã tal. Qual é o problema? A irmã, ela fica fazendo cara feia para mim, que não sei o quê, e você precisa conversar com ela. Sabe, é como se eu tivesse que parar essa conversa e dizer para assim, irmã, antes de eu conversar com essa irmã que está te incomodando, você dá o dízimo? E se a resposta dela é não adianta eu falar de outras coisas. Se ela não entende que o que é o princípio, o mais básico da nossa fé, nós não conseguimos cumprir, como que nós vamos falar sobre perdoa a irmã que está te incomodando? Você não tem fé nem para isso. Não vai ter fé para perdoar. Presta atenção. Vem comigo. O dízimo como honra e continuação do Lehilehá na nossa vida. O chamado tirou Abraão da terra. E o dízimo vai revelar se o Egito não saiu do coração. Então nós estamos na terra. Porém, princípios que nós precisamos carregar vai revelar o que realmente tem em nosso coração. Quem é glorificado, quem é exaltado. Sabe, Abraão ele precisa mostrar aqui a quem ele pertence. Mateus 6:24 diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou ao dinheiro. Então, dar o dízimo é dizer: eu pertenço ao Senhor. E eu vou mostrar para vocês isso. Amém? Eu disse que eles podiam ir embora. E se ainda quer no coração ir embora, de verdade, não me importa. Porque eu quero falar com quem quer abrir os olhos espirituais da fé e viver realmente o que Deus tem para você. Amém? Bom, o altar era um lugar da entrega. O dízimo, amado, é a continuação da nossa adoração. Então, no capítulo anterior, quando Abraão constrói um altar, ele está lá fazendo e mostrando a entrega e ali adorando e tendo direção de Deus. Agora, ele entrega uma parte do que ele recebeu. Sabe o que muitas pessoas falam? Que o dízimo é uma prática religiosa. E o dízimo não é uma prática religiosa. Ele é a sequência natural de quem constrói altares e vê Deus como a sua única fonte de vida. Então o dízimo é uma sequência natural daquele que está vivendo um Lehilehá. Não é algo que me força, não é algo que me dói. É algo que prova a minha fé, que prova quem é meu provedor, que prova quem sustenta a minha casa. A verdadeira guerra não foi contra os reis, mas foi contra a tentação de reter aquelas riquezas. E quantas vezes, amado, você deixa, negligencia, porque a tentação te seduz, e o medo te seduz, e o que você tem de consciência, o que você tem de fé em relação a um Deus provedor, a um Deus que protege, a um Deus dono do ouro e da prata, é muito pequeno para você esticar a tua fé, é muito pequeno
para você, sabe, entregar isso para Ele. Então Deus quer nessa noite, amado, esticar a tua fé. Posso ouvir um amém? Posso continuar? Hã? Põe mais água para mim, por favor. Minha garganta está seca hoje. Então, olha o que o rei de Sodoma fala. Fica com os bens. É direito teu, irmã. Ei, você lutou. Você conquistou isso. Você é bobo, vai dar dinheiro para pastor, vai dar dinheiro para a igreja. Eles roubam, eles comem churrasco todo dia, eles se fartam. Ó, a sua vida como está difícil. Isso são direções do rei de Sodoma. Sabe que Abraão responde para ele? Quando o rei de Sodoma tem essa proposta, ele fala assim: olha, eu não quero nada que venha de você. Eu não quero nada que venha de você, para que ninguém diga que me enriqueceu, senão o Senhor. Abraão, ele rejeita essa proposta, ele fala: não, o meu Deus é o meu provedor. Eu abro mão, eu não negocio, eu não entro nessa. Olha Gênesis 14, verso 18, diz assim: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele está mostrando ali o espiritual, amado. E este era sacerdote do Deus Altíssimo. E a palavra de Deus diz: e abençoou e disse: bendito seja Abraão, Deus do Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas tuas mãos, e aí agora, e deu-lhe o dízimo de tudo. Sabe o que Abraão viu? Quando ele viu aquele rei, ele falou: é isso, aqui está a minha fonte, aqui estão minhas riquezas, aqui está a minha esperança. E nós vamos entrar mais profundo nisso, porque é o seguinte, amado, deixa eu dizer para você, quem não dá o dízimo não está amaldiçoado, amém? Vamos desmistificar. Malaquias 3:10 fala que você rouba a Deus, é verdade, rouba mesmo, mas você não está amaldiçoado, porque o tempo que nós estamos vivendo é nova aliança. O Senhor já perdoou todos os nossos pecados. Nós vamos entrar mais nisso. Calma aí. Senão fica tudo agora para vocês e não dá certo. Então, o que Abraão faz? Ele rejeita o sistema do mundo e honra Melquisedeque com dízimo. Ele reconhece o sacerdote. Ele reconhece o homem de Deus. Ele reconhece ali que as bênçãos dele, a vida dele, tudo que ele tem, tudo que Deus está fazendo, está vindo dali. Jesus Cristo. Então, se o dízimo é uma questão de honra, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se o dízimo é uma questão de honra, aonde está o coração de quem não dá? Se dízimo não é um mandamento, que você tem que ser obrigado, nós não vimos em nenhum momento Melquisedeque falar assim: você é obrigado a dar. Em nenhum momento Melquisedeque falou assim: Abraão, eu vou te abençoar se você der o dízimo. Nós não vimos isso. Nós vimos que Melquisedeque chegou diante de Abraão e o abençoou. Isso aponta, querido, que a nossa vida é abençoada, independente se você dá dízimo ou não, amém? Pastor, então se não é questão de ser abençoado, eu não vou dar. Glória a Deus, aleluia. E você vai continuar sendo abençoado. Para vocês terem uma ideia, como nós acreditamos nisso, alguém pediu de oferta para vocês aqui nesse lugar, hoje? Nós cremos que Deus é aquele que tem sustentado essa casa. Você tem oportunidade, se você faz ou não, é problema seu. Não é nosso. Nós estamos fazendo aquilo que Jesus mandou a gente fazer. Ensinar, pregar. Se você vai fazer a sua parte ou não, o problema é seu. É você que está abrindo ou fechando as portas para você. Mas Deus já falou, Ele te abençoou, Ele abençoou Abraão.
E depois que Abraão é abençoado, então Abraão identifica e fala assim: cara, eu tenho que honrar isso aqui. Eu tenho que valorizar isso. Então, se o dízimo é uma questão de honra, aonde está o coração de quem não dá? Provérbios capítulo 3, verso 9 diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Primeiro que nós precisamos entender, amado, existe uma maneira certa de fazer isso. Não pode ser o que você acha. E aí, se encherão os teus celeiros abundantemente. A tua conta do banco se encherá abundantemente. E transbordarão de moços os teus lagares. Vai ser a sua bênção recalcada, sacudida e transbordante. Essa é a bênção do Senhor para a nossa vida. Sabe, Jesus ele afirmou: aonde estiver o teu coração, aí estará também o teu tesouro. Ou aonde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E o que Deus quer de você na terra da promessa? O teu dízimo ou o teu coração? Então ele precisa saber onde está o teu coração. Você precisa saber aonde está teu coração. Porque a questão não é o dinheiro, é o teu coração. É a tua fé. É o que realmente reina dentro de você. Então, o que a ausência de dízimo, de quem não dá, revela para nós? Primeira coisa, querido, que a ausência daquele que negligencia isso, revela a falta de revelação de quem Deus é. Quem não anda nisso, não conhece Deus. Não conhece. Porque você fala assim: ai, mas o Senhor sabe, eu tinha conta para pagar, senão eu não ia comer. Minha irmã, Deus falou que não vai faltar pão na tua casa. Sabe por que você não experimenta isso? Porque você não conhece Ele. Não é porque Ele não está fazendo. É que, amados, para a gente viver o que Deus tem para nós temos que agir em fé. Fala, eu tenho que agir em fé. Fé é o que vai mover o sobrenatural. Fé é o que vai trazer as coisas do invisível para o visível. E se Deus falou na sua palavra que não vai faltar comida, não vai faltar casa, não vai faltar roupa, Ele está dizendo com sinceridade, Ele está falando com verdade. E Ele não vai te dar roupa usada dos outros, não. Ele vai te dar o melhor. Porque você é. Qual é a sua identidade? Quem você é para Deus? O que você é para Deus? Qual a sua identidade em Deus? É filha. Filha. E se tem pai aqui nessa noite, se tem mãe aqui neste lugar, amado, por mais que você não tenha condições, você se esforça no máximo para dar o melhor para os seus filhos. E se Deus é pai, amado, Ele é pai melhor que você 1000 vezes. O problema é que você não está sabendo agir, você não está sabendo andar em fé. E o que Deus quer é tirar você desse lugar de escravidão, desse lugar de mentira, desse lugar de angústia. Só que não adianta Ele falar assim: olha, vem cá que você vai viver o melhor agora. Sendo que os pequenos passos, aquilo que é mais fácil você fazer, você não consegue. Então, aquele que retém o dízimo, é porque ele tem falta de revelação de quem Deus é. Sabe? Quem não reconhece o caráter de Deus como um provedor, ele não tem motivação para entregar. Sabe, você não sabe que Ele é o provedor. Você não tem na tua cabeça noção do que Ele pode fazer por você. Aí, cara, você não consegue fazer isso com alegria. Mas quando você sabe, que Ele realiza pequenos desejos do teu coração, quando você sabe que Ele tem um carinho de cuidar, detalhes, Ele te ama, Ele te protege, amado, fazer isso é algo prazeroso, porque eu sei que Ele é o meu protetor, o meu provedor, nele eu não terei falta. Percebe? O que está faltando é uma revelação de quem Deus é para você. Isso revela um coração que ainda não viu.
está tendo vitórias, Deus está fazendo na tua vida, eu já disse, não é trazer maldição para nós, sabe, as coisas estão acontecendo, mas Deus tem muito mais, você está com a cabeça limitada, os teus olhos só conseguem ver dinheiro, só conseguem se preocupar com você. Ei, Deus quer tirar essa angústia do teu coração, Ele quer te libertar disso, e Ele vai nos esticar nas pequenas coisas, no mínimo, né? Você não viu como Abraão viu Melquisedeque? Um rei de justiça, um rei de paz, o rei de Salém. Uma outra coisa que te impede é a autossuficiência e orgulho, querido. Sabe, quando alguém pensa, eu conquistei isso com o meu esforço. Isso é autossuficiente. Não, eu trabalhei, eu que não vou trabalhar, não, quero ver Deus abençoar a minha vida. Não fala isso, ai, dói meu coração. Não, eu não acredito em dízimo, não. Irmão, é tua opinião, amado, e eu respeito a tua opinião, mas o que eu estou trazendo aqui nessa noite é uma revelação que vai mudar a tua vida, que vai apontar realmente para quem é o Senhor da tua vida, quem é o Deus da tua vida. Já eu posso continuar? Posso continuar, né? Tem certeza? É que as crianças estão tendo ali uma revelação de Deus, da Páscoa. Agora, então, vamos esperar eles passarem e eu continuo aqui, tá bom? Podemos? Então, o mar está se abrindo, glória a Deus. É muito bom, eles estão vivendo realmente isso. Sementes estão sendo plantadas no coração deles. Eles vão saber que o Deus dele é o Deus que abre o mar. Amém? Então, a autossuficiência e o orgulho são sentimentos dentro do teu coração que fazem com que você retenha isso. É um coração que não entrega, ele ainda se move por independência. Você acha que depende de Deus, mas não, Deus é só uma válvula de escape para você nos seus dias de problemas, nas suas dificuldades maiores da vida. E a prova disso é que você retém o dízimo, você é independente, você está dizendo, não, eu sou autossuficiente para controlar a minha vida, e eu controlo tudo. Gente, não é a questão do dinheiro, é a questão do coração.
Se mover, as pessoas que retêm a autossuficiência e orgulho, se move por controle, quer estar no controle de tudo. Por vaidade, você pensa e imagina do jeito que você quer. Mas quem recebeu do vinho e do pão, não vive como se tudo dependesse de si. Quem experimentou de Cristo, sabe que Ele é real e verdadeiro. E esse se entrega. Uma outra coisa que nos impede é o amor ao dinheiro. É adorar a Mamon. É tornar o dinheiro, sabe, o seu rei. Você vive em prol dele. Você é feliz se você tem dinheiro. Você está contente, você se acha capaz de coisas se o dinheiro está nas tuas mãos. E posso falar uma coisa para você? Durante meus 20 anos de caminhada, eu nunca tive um dinheiro reserva. Mas eu nunca tive falta de nada. Eu vivo no melhor lugar. Eu ando num bom carro. Eu tenho bons amigos. Eu como do bom e do melhor. E não tem problema também, eu sei passar fome, que eu já passei muita fome. Mas eu não tenho problema com isso. O Senhor sempre chega no momento certo e nos abençoa, cuida da gente, cuida deste lugar. Isso aqui começou do zero, querido. Do zero. Você está sentado numa cadeira almofadada porque alguém sonhou com isso. E eu nunca tive condições de comprar uma cadeira almofadada. Você está debaixo de um ar-condicionado, confortável, assistindo a gente, porque alguém sonhou e acreditou nesse Deus. Percebe? E nós temos experimentado disso todos os dias. Sabe? Então, a resistência a entregar revela a quem o coração realmente serve. E de verdade, amado, se você tem problema nessa área, é para você que eu estou falando. E Deus está chamando a tua atenção. Ele está falando, acorda para viver um lerri-lerá. Você não é nada espiritual, você é um carnal. Você é um disfarçado, achando que está sendo crente, que está fazendo as coisas, mas não tem fé nem para isso. É isso que Deus está falando. Sabe, Ananias e Safira mentiram para se aparecer generoso. E vir aqui neste lugar e conhecer a palavra, conhecer a verdade e não andar nisso, você é uma Ananias e Safira dessa vida. Tem aparência de pessoa generosa, mas não vive. E a vida, ela é prova. Amado, tudo é difícil. Tudo que você começa não termina. Olha para a tua casa, olha para a faculdade, olha para aquilo que você sonhou, para o teu carro, olha, pode ver, amado, é a prova. Não consegue esticar, não consegue ir para o próximo nível. Há uma desconexão da dimensão espiritual do que você possui. Então, tudo que nós possuímos, querido, é espiritual. Tudo que você tem nessa terra, ele aconteceu no mundo espiritual. Escuta só, olha o que Deuteronômio 8, verso 17 diz. Deuteronômio 8, 17. Portanto, não pensem, olha só o que ele está falando, não pensem que foi com a sua própria força, com o seu trabalho, que vocês conseguiram todas as riquezas. Olha o que Deus está falando. Não pense que foi com a tua própria força, com o teu trabalho, que vocês conseguiram todas essas riquezas. Lembrem-se do Senhor, o nosso Deus, pois é Ele quem lhes dá força para poderem conseguir riqueza. Você quer falar ainda para mim que é você? Deus está dizendo, o que você tem é espiritual porque veio dele. Deus é espírito. Todos os nossos recursos são propósitos espirituais de Deus na nossa vida. Nós vamos chegar num momento da história de Abraão que nós vamos entregar até tudo que temos, nós vamos entender que é dele. Então a minha casa é dele. O meu carro é dele. E eu não falo disso de uma forma hipócrita, da boca para fora, que quem vive comigo há mais de 10 anos nesse ministério sabe do que eu estou falando. Se ele pedir, está na mão, é dele. Porque eu sei que a fonte é inesgotável. Escuta,
quando nós não vemos isso, nós vivemos como se possuímos algo. Então, quando nós não enxergamos, nós achamos que temos alguma coisa. Mas, na verdade, somos apenas administrador de tudo aquilo que pertence a Ele. Então, com esse entendimento, se a gente percebe, então, por que as pessoas não dão, como que nasce isso no coração do homem? Primeira coisa, amado, por revelação espiritual. O dízimo de Abraão foi um ato espontâneo. Nunca foi uma obrigatoriedade. Nunca foi uma negociação. Dá, senão você vai ser amaldiçoado. Dá, senão você não vai ter dinheiro. Dá, senão as coisas não vão acontecer na sua vida. Nunca foi isso. Ao contrário, Melquisedeque o abençoou antes dele dar. A bênção está na tua vida antes de você fazer isso, amado. Jesus morreu por você. Então não é uma questão de você ser obrigado. É uma questão de fé, querido. Espiritualidade. Isso mostra que nasceu no Espírito e não foi ensinado ou exigido, né? Melquisedeque aparece, ele oferece pão e vinho e abençoa Abraão. Só depois disso ele dá o dízimo. Então aponta, sabe para quê, amados? Para uma experiência com Deus que desperta uma consciência espiritual. Você tem tido esse tipo de relacionamento com Deus? Será que a sua consciência espiritual tem percebido que tudo que está na tua vida vem dele e você pode provar isso através do dízimo? Sabe, então, antes de Abraão dar, Abraão, ele viu a bênção, ele viu a promessa, ele viu o pão e o vinho. Então, o que eu aprendo com isso? Só quem vê honra. Só quem sabe do que eu estou falando faz isso com alegria. E você que não faz ou tem dureza, é que você não percebeu ainda. Você está ainda achando que são coisas loucas. E a Bíblia fala que nós discernimos as coisas pelo Espírito. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Se no teu coração existe uma dureza, agora, cara, esse cara está aí querendo me convencer que alguma coisa. Amado, de verdade eu não estou querendo fazer isso com você. É que teu coração está endurecido, você é natural e glória a Deus, você não discerne as coisas espirituais. Você só olha para aquilo que é natural e beleza. Então o Espírito, ele testifica no coração tudo que vem do Senhor. E ensina a reconhecer o domínio de Cristo sobre tudo. Então, é o Espírito que revela Jesus como sumo sacerdote, digno de toda a honra. Percebe? Outra coisa que nos faz andar nesses princípios é pela revelação do reino. Quando alguém entende que está debaixo de um reino eterno, ele começa a viver segundo os princípios desse reino. Pode ficar tranquilo que eles não vão morrer, só uns beliscões, amém? Então, escuta só. Todo reino tem seus princípios. E não tem como nós andarmos no reino de Deus e negligenciar os princípios. Perdão é um princípio no reino de Deus? Tem gente aqui que não perdoa. Certo? Amar o seu inimigo é um princípio no reino de Deus? Tem gente aqui que não consegue amar seu inimigo. Orar é um princípio no reino de Deus? Tem gente que não faz isso. E quer dizer que faz parte desse reino. Sabe, você não vai conseguir experimentar. Você não vai conseguir viver. O que Deus está falando para nós é o seguinte: são princípios básicos desse reino. Então, se eu entendo que esse é o reino do meu Senhor, há no meu coração uma alegria, um desejo. Eu entendo que o dízimo não é só uma doação religiosa, não é só entregar alguma coisa naquela igreja ou naquele outro lugar. É uma aliança com Deus. É uma resposta da minha realidade que eu crio, que eu acredito que Ele é maior.
Percebe? O reino de Deus, ele não impõe, ele conquista corações. E o que Deus quer nessa noite é trazer teu coração para Ele. A falta de prática, de princípios, não traz maldição. Mas sabe o que acontece, querido? Limita a maturidade e a colheita. Deus não vai te amaldiçoar. Né? Porque Cristo, Ele redimiu da maldição. Sabe? Mas muitas pessoas acham que estamos isentos dos princípios. E não estamos isentos dos princípios. Não existe maldição. Gálatas 3,13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então a lei mandava. Cristo nos resgatou, fazendo-se maldição por nós. Ou seja, não há mais uma punição legal sobre quem está em Cristo Jesus. Ah, então seu irmão, você não dá o dízimo, então você vai ser amaldiçoado. Antes era mesmo. Agora não é mais. Ninguém aqui vai ser amaldiçoado porque não faz. Ok? Porém, se não há punição legal sobre quem está em Cristo, mas uma coisa há: perdas espirituais quando não caminhamos em princípios eternos. O dízimo, então, não é uma cobrança. Você olha o dízimo como uma cobrança, você nunca vai dizimar, amado. E Deus não quer que você enxergue isso dessa forma. Mas você precisa olhar o dízimo como uma oportunidade. Então, o dízimo não é uma cobrança, é uma oportunidade de ativar a tua fé. De mostrar que a sua fé não é só da boca para fora. Não é eu falo só que creio. Eu confirmo com aquilo que é onde está no coração. É a única forma tangente que o homem pode provar que ele entrega as coisas para o Senhor e que o Senhor é Senhor da vida dele. É através do dízimo. Faz sentido? Então, é uma oportunidade de ativar a fé, é uma oportunidade de você mostrar a fidelidade a Deus, que você é fiel a Ele. No pouco, no pouco, isso é pouco. É uma oportunidade de crescimento espiritual. Porque se nós olharmos, amados, os princípios que nós carregamos da palavra, são escadas de fé na nossa vida. São os degraizinhos. Não adianta você querer chegar no topo, você tem que ir pelos primeiros. E viver um lerri-lerrá precisa que o teu coração esteja totalmente entregue ao Senhor. Se não subirmos os degraus básicos, como alcançaremos os maiores? Sabe, se não conseguimos ser fiéis em princípios simples, como Deus vai confiar revelações maiores para você, amado? Lucas, capítulo 16, verso 10, diz assim, olha: quem é fiel no pouco, vocês já ouviram esse versículo? Então termina. Também é fiel no muito. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Olha agora o detalhe desse texto. Se, pois, não fostes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? Sabe o que Deus está falando? Se o mínimo você não faz, como que você quer viver algo sobrenatural, amado? Aonde você quer que Deus te leve, meu irmão? Qual é os propósitos e sonhos que Deus tem para a tua vida? Pensa só. Vai depender daqui, ó, da tua fidelidade. Deixa eu te falar, não é porque Deus está menino mau, não dá o dízimo, eu não vou te levar para lá. Não é isso. É porque você não tem fé para chegar lá.
O que Deus está fazendo é esticando a tua fé, amado. É a oportunidade de crescer. Sabe, a gente quer viver os milagres, mas não consegue ter fé para os pequenininhos. Quer viver uma transformação no teu casamento, mas não consegue fechar a boca. Por quê? Porque não tem fé para acreditar que Deus é aquele que fecha as bocas. Pastor, como é que eu faço para aumentar a fé? Aqui, ó. Começa a ser fiel no mínimo. Com as riquezas injustas dessa terra. Com aquilo que você tem recebido do Senhor. Com aquilo, se você acha que é do Senhor, né? Porque quem é que prove o salário na tua vida? De novo, é você ou é o Senhor? É engraçado que todo mundo fala assim, ai, Deus abriu uma porta para mim. E você fechou a porta, né? Aqui Jesus está dizendo que quem não administra bem o natural não vai receber o espiritual, amado. Então o dízimo é um teste, a fidelidade, um degrau da escada da nossa maturidade de fé. Eu não sei como é difícil entrar na cabeça das pessoas. Eu estou falando sério, desde o dia que eu me converti, faz 21 anos, eu sou fiel nisso e ninguém falou para mim, eu queria fazer isso. Quantas vezes eu tive só o dízimo e tive que comer no outro dia e a gente entregou o dízimo. E no outro dia não tínhamos o que comer. E glória a Deus. Mas isso foi construindo a nossa fé. Isso foi estruturando, cada dia eu e minha esposa, minha família, minhas filhas. Então, o que o dízimo faz? Ele ativa a fé para nós vivermos as outras áreas da nossa vida. Quando você começa a ser fiel nesse mínimo, que isso está nas tuas mãos, querido. Não está naquilo que só Deus pode fazer, está nas tuas mãos. É a vitória, é a conquista. E para quem que você está dando a glória? De novo para o rei de Sodoma? Não, eu trabalhei, eu conquistei, é meu direito, eu vou dar, não sei o que eles fazem. Amado! A única pessoa que está sendo prejudicada é você mesmo, que sua fé não está sendo esticada. Então, quando entregamos o dízimo, ao mesmo tempo, nos tempos difíceis, nos tempos das secas, das dificuldades, nós estamos dizendo assim: Senhor, eu confio em Ti, que Tu és o provedor. Senhor, o meu futuro não depende da minha conta, não depende do meu trabalho, não depende de alguém que vai me dar um emprego, o meu futuro depende de Ti. É isso que acontece quando você dizima, quando você entrega o teu dízimo. Dá um sorriso para mim. Porque quando você começa a ter essa fé para dizimar, dessa maneira, do jeito que eu estou dizendo aqui, não como uma obrigação, não por troca, não por necessidade, não por barganhar, não para sair debaixo de maldição, mas porque isso prova o Deus que você serve, a alegria no teu coração por isso. Você é espiritual, você está vendo realmente quem é teu provedor, quem que é o teu sustentador. Quando você faz isso, essa fé começa a transferir para a tua família. Essa fé começa a transferir para a tua saúde. Essa fé começa a transferir para as pessoas que estão ao redor de você, para o teu ministério, para aquilo que você vai experimentar e viver todos os dias. Posso ouvir um amém? Então quem aprende a confiar no Senhor com as finanças, aprende a confiar no Senhor com tudo. Você não vai ter medo, amado, no dia da sua adversidade. Você não vai ter dúvida, sabe por quê? Porque você aprendeu a confiar, você demonstrou, você esticou sua fé em vários momentos da sua vida. Sabe, o dízimo ele expressa também um desejo maior por Deus, né? Porque lá em Mateus 6:21 fala, onde estiver o teu tesouro, ali está também o teu coração. Quando entregamos com alegria, estamos dizendo, Senhor, o meu coração não está nas bênçãos, mas no abençoador. Está em Ti. Sabe, Paulo ele fala de uma progressão espiritual. Filipenses 3:15 diz assim, todos, pois, que somos perfeitos. Olha o que ele te chama de perfeito, amado.
Tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Em outras palavras, ele está dizendo assim, que não há condenação pela imaturidade. Tudo bem, quer ser imaturo, não tem condenação, não tem problema nenhum. Porém, há uma responsabilidade de andar naquilo que está sendo revelado ao teu coração. Deus está falando, isso aqui é espiritual. Talvez a sua proposta é: Deus, como que eu mudo minha vida, como eu faço isso tudo? A questão não é que você precisa entregar o dízimo hoje para fazer isso, amado, não tem nada a ver. É que realmente quem é seu provedor? Quem é Deus na sua vida? Que tamanho é esse Deus? Qual é o poder desse Deus? Sabe, pode ser vários deuses que você adora aí, mas não é esse aqui. Porque o dia que você encontrar com esse, querido, você não tem medo de fazer isso. Você não tem dúvida de fazer isso. Sabe, não é maldição. O problema é a limitação. Você se torna um crente, mas limitado. Não é cobrança, é oportunidade. Sabe, não é um peso, é uma porta que você abre para você. É uma oportunidade. Então, Cristo, ele te libertou da maldição, mas princípios continuam sendo o caminho que Deus usa para amadurecer os seus filhos e manifestar o reino de Deus. Nós vamos andar em princípios. É um princípio. Então, quando você responde com honra, como Abraão, você ativa a fé, você se torna, ativa a sua fidelidade, você cresce na confiança com Deus, você está construindo o teu homem espiritual. Quem não honra com um pouco, não poderá andar no muito. Sabe, a ideia é, você não vai conseguir ter autoridade, você não vai acreditar em você, mano. Você não vai acreditar no que Deus colocou dentro de você. Você sempre vai se sentir fraco, sempre vai se sentir incapaz. São sentimentos corriqueiros na sua vida? Incapaz, fraqueza, falta de habilidade, não consegue, sabe? É porque o teu coração ainda está muito dividido. E o Senhor quer o seu coração por total para Ele. Então, se alguém não entrega o dízimo, não trata de apenas não dar dinheiro, mas é uma mensagem silenciosa dentro do nosso coração, do tipo assim: eu não reconheço Deus como a fonte da minha vida. É uma mensagem silenciosa dentro do nosso coração, dizendo assim: eu confio mais em mim. É melhor estar aqui comigo que eu resolvo. E tudo bem, mas seja sincero com você. Seja verdadeiro, fala: eu sou assim, AP. Deus, eu sou assim. Eu prefiro confiar em mim. Eu não quero viver um lerri-lerrá. Eu não quero sair da terra do meu pai, da minha terra, da casa da minha parentela. Eu ainda quero controlar as coisas. Não quero ser dependente da tua riqueza. É como se uma mensagem silenciosa no nosso coração, dizendo assim: eu não entendi que eu fui abençoado antes de vencer. Tipo, Deus já fez tudo por você. A Bíblia diz assim que se Ele entregou o seu Filho por você, quanto mais as outras coisas, por que Ele não te dará? O mais precioso não é as coisas para Deus, é o Filho. Mas a gente não consegue acreditar nisso. E a prova disso é que você não consegue ter uma vida instável com princípios de Deus. Deus não está aqui te acusando. Deus não está aqui apontando. Ele está falando assim: filhos, existe um caminho que a gente precisa caminhar. Existe uma transformação na tua vida. E você precisa amolecer teu coração
e reconhecer que isso é verdade, para que isso transforme a tua vida, para que isso faça você vencer, sabe, as dificuldades. Eu queria que o pessoal do louvor pode subir. Porque, amados, não é sobre o que você dá, é sobre o que você reconhece. Você acha que você consegue vencer? De verdade, eu quero falar com aqueles que não fazem, tá? O pecado te domina ainda. Não porque você não dá o dízimo. É porque a mesma fé que faz você ver Deus como provedor é a mesma fé que faz você ver Deus como Senhor. E como um Deus que não gosta que você peca. Percebe? Aí você não tem a fé para o dízimo, é a mesma fé que você não tem para falar não para o pecado. É a mesma fé que você vai negligenciar um sentimento egoísta dentro do teu coração e você vai deixar ele lá. Você não vai entregar isso para o Senhor. É a mesma fé que você não tem condições de abrir mão de uma paixão que Deus não se agrada, de uma posição dentro do teu lar, de uma vida de mentira dentro dessa igreja. Porque aqui parece crente, tem cara de piedoso, dá sorriso para todo mundo, cumprimenta todo mundo com a paz do Senhor. Mas lá fora, amado, parece um capeta. De verdade, querido, a culpa não está em você. É porque você não está deixando Deus esticar a tua fé. Você ainda está no controle das coisas. Então Abraão, ele passou por esse processo do errar na vida dele. E agora ele precisava mostrar quem é o provedor. Quem tem o controle. Eu queria que você ficasse de pé agora. Com o teu coração ali no Senhor, amado. Hoje é uma noite de transformação e de entrega. É uma noite de assumirmos compromissos sérios diante de Deus. É uma noite de posicionamento. É uma noite de você declarar que tudo na sua vida vem do Senhor. Coloque teu coração no Senhor. Sabe, de novo, amado, Deus não está interessado no seu dinheiro. Deus quer o seu coração. O dízimo, ele apenas revela onde está o teu coração. Nesses meus 22 anos de jornada no reino de Deus, é nítido, nós vemos as pessoas que têm o coração duvidoso. Eles falham demais, eles não conseguem ser constantes. E a vida dessas pessoas são altos e baixos, elas não saem do lugar. Não muda. Não acontece. Recebe uma bênção, porque Deus é um Deus abençoador. Ele está sustentando a tua vida. Só que é sempre assim, as migalhas. Não consegue passar para o próximo nível. Não consegue subir num nível de entrega maior. Deus tem segredos para te mostrar. Deus tem uma nova história sobre você. Ele não quer mais que você questione dentro do teu coração para quem vai usar, como vai usar, sabe? Ele não quer isso. Ele quer só ver aonde está o teu coração.
Só para você ter uma ideia, amado, toda a oferta, todo o dízimo que naquela época era feito, eles eram queimados no altar. Em outras palavras, não interessa onde vai ser aplicado, querido. Você deu, é do Senhor, você está devolvendo para Ele. Ele decide se Ele queima, se Ele joga fora, se Ele gasta com o que Ele quiser gastar. O problema é o princípio do teu coração. Então desmancha aí, amado, essas muralhas, essa rejeição que você tem em relação a isso. E deixa Deus te esticar em fé. Deixa Deus te levar para lugares altos. Deixa as canções que nós cantamos nesse lugar, dizendo que Ele é o dono de tudo, ser verdadeiro dentro de você. Sabe, Melquisedeque, ele apresentou a Abraão pão e vinho, e Abraão respondeu ele com honra. Sabe, e o que você tem feito com a revelação que Deus tem colocado no teu coração? Você tem honrado Deus com os lábios ou com as suas mãos, amado? Responda aí no teu coração. Agora é hora de você olhar para dentro de si. Lembra, o Lehi Lehá é pessoal. O Espírito Santo, ele fala no meu coração que você tem medo, porque tem sido muito difícil a sua vida financeira. Não só a sua vida financeira, como muitas coisas na sua vida. E Ele está dizendo para mim que Ele já provou para você várias vezes que Ele é o teu Deus. Ele já se revelou para você várias vezes no caminho. Sabe, você disse várias vezes: Deus, eu estou precisando, me ajuda, que eu vou fazer isso, eu vou ser fiel nisso, eu vou mudar nisso, eu vou mudar naquilo outro. E Deus fez na sua vida. Mas de novo o medo veio e bateu, a incerteza veio e bateu. E o Senhor está dizendo para mim que Ele quer te libertar desse espírito de medo. Sabe, talvez você ouviu notícias aí, que pessoas roubam, que é loucura, que os pastores são enganadores, e isso tem, sabe, impedido você de viver um sobrenatural de Deus, querido, uma vida além. Amado, não é para homens que vocês estão fazendo isso, vocês estão fazendo para o Senhor. É o Senhor que está vendo a tua oferta, é o Senhor que está vendo o teu coração, e Ele te chama para um novo começo. Tem muita gente aqui que se sente condenada por isso, e sente que a vida tem sido amaldiçoada porque não tem feito isso. E o Senhor fala isso no meu coração. E deixa eu dizer algo para você. Hoje Ele está perdoando, sabe, todo o seu passado de incredulidade. Ele está perdoando todas as vezes que você sonegou, que você deixou de acreditar. Ele está falando: vamos começar hoje uma nova história, um novo tempo, um Lehi Lehá, um novo tempo sobre a tua vida, para eu te levar para lugares altos. Deus quer subir você de nível, Ele quer que você chegue no topo da escada, Ele não quer você nos primeiros degraus. Sabe, o coração que adora precisa materializar em obediência, em entrega, em fidelidade. O que você faz depois que você recebe a bênção revela o rei que governa o teu coração, amado. O que você faz depois da bênção revela o rei que governa o teu coração. Pai, olha para esses corações. Olha para aquele que está agora, nesse exato momento, Senhor, sabe, quebrantado diante de Ti, que tem vivido uma vida de escravo, que não tem percebido que é filho do Deus Altíssimo, que não tem percebido, Senhor, que o Senhor não só conquistou o perdão, a ressurreição, a salvação, mas o Senhor também deu uma vida com abundância para essas pessoas, ó Pai. Que cada um que está aqui neste lugar, Jesus, possa experimentar desse novo tempo,
dessa bênção, Senhor, de viver, Jesus, com o coração totalmente entregue a Ti, não preso, Senhor, nas coisas dessa terra. Não é o que as coisas desse mundo podem nos dar, Senhor, mas sim aquilo que o Senhor tem para entregar às nossas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos adorar a Jesus.